Olá, Entre Leitores! Você está no Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Canção para Ninar Menino Grande, da mineiríssima Conceição Evaristo. Você leu? Eu li. Quer saber o que eu achei? Então fica comigo! Canção para Ninar Menino Grande pode ser considerada uma novela. Não é um romance porque não é uma narrativa muito longa. Essa edição que eu tenho aqui da editora Palas tem 136 páginas. É mais ou menos como A Hora da Estrela. Na verdade, A Hora da Estrela não tem nem 100. E é uma história maior que um conto, então nós podemos dizer que seja uma novela. E essa narrativa acompanha a história de Fio Jasmin, um homem negro muito lindo, extremamente sedutor e pegador. Ele pega geral mesmo, é aquele homem que não consegue ver um rabo de saia, mesmo já sendo casado. Fio Jasmin era casado com Pérola Maria, com quem teve 9 filhos. E sempre que ela começava a questionar os inúmeros casos que ele teria tido, ele não confirmava, mas também não desmentia. Nenhuma dessas relações Jasmin desmentia, mas também explicitamente não confirmava. Abraçava a mulher, dizia ser ela a pérola e as outras pedras brutas sem qualquer brilho. Cuidadoso, bebia e lambia as poucas lágrimas que a mulher vertia nas horas em que a infidelidade do marido lhe doía. E aí nós vamos conhecer Fio Jasmin, saber quem é esse homem, a partir do olhar das mulheres com quem ele se relacionava. E aí nós vamos identificar também características dessas diversas mulheres com quem ele se relacionou. Porque a partir da descrição delas, de como elas conheceram Fio Jasmin e se relacionaram, nós vamos conhecer também quem são essas mulheres. Então algumas ficaram perdidamente apaixonadas por Fio Jasmin, inclusive queriam se casar com eles. E uma chega até a se suicidar ao descobrir que ele já era casado. Outras simplesmente queriam viver o aqui e o agora, o momento, o ter prazer, assim como o Fio Jasmin também queria e não se prendia a nenhuma mulher. Havia mulheres também que não faziam questão de se prender a Fio Jasmin. Eu acho muito interessante a profissão dele, ele é ajudante de maquinista. Então vejam, ele trabalha conduzindo trens. E a ideia do trem é muito significativa aqui nesse livro, porque o trem é um meio de transporte que vai e volta, passa por vários lugares diferentes e não permanece em nenhum lugar. Então, assim como o trem que vai e não permanece, que não fica, é Fio Jasmin. Ele também é um homem que não permanece na vida das mulheres, é um homem que não fica na vida dessas mulheres. E aí, eu ainda gosto da ideia de ele ser um ajudante, ele não é nem maquinista ainda, ele é um ajudante, quer dizer, ele é um aprendiz. E isso faz referência ao fato de ele ser imaturo, de ele estar aprendendo ainda a ser homem. Ele é um homem em construção. É uma narrativa que fala sobre a construção da masculinidade, do que é ser homem de verdade. E aqui nós vemos que essa masculinidade é uma masculinidade tóxica, é uma masculinidade negativa, que é um imperativo da própria sociedade em que vivemos, porque a sociedade determina que os homens têm que ser pegadores. O homem de verdade pega várias mulheres, engravida várias mulheres, inclusive engravidar muitas mulheres é um sinal de virilidade para muitas pessoas, ainda hoje em dia. Então, Fio Jasmin é esse homem que representa bem essa masculinidade tóxica, do homem que é pegador, que usa as mulheres como objeto de prazer. Não tem que construir nenhum tipo de relação profunda com elas. E aí a primeira mulher que aparece aqui mencionada na história com quem Fio Jasmin vai se relacionar é Neide Paranhos. Aqui Fio Jasmin vai parar no Vale dos Laranjais, uma cidade que comemorava a colheita das laranjas. E aí várias mulheres iam para a estação do trem para oferecer coisas feitas de laranja, sucos, tortas, doces. E aí é lá que ele conhece Neide Paranhos. E com ela, ele tem uma relação extremamente tranquila, porque ela não fazia questão de se casar. Assim como ele era uma mulher livre que queria só ter prazer. E a relação deles foi isso, foi uma troca mútua de prazer entre os dois. Ao contrário de Angelina Devaneia da Cruz, que era uma mulher extremamente romântica e queria se casar, fazia questão de se casar e romantizava um noivo. Ela foi a primeira filha de 7 até o curso superior e ela falava com orgulho que ela era enfermeira e era enfermeira de verdade, porque ela tinha um curso superior em enfermagem.
E aí ela conhece Fio Jasmin e acredita que ele é o noivo dela. Aí ela descobre que ele já era casado e ela se suicida. Inclusive, foi o que a mãe dela também fez. A mãe dela também, depois de aparentemente ter tido depressão pós-parto, da sétima filha, também tira a própria vida. E Angelina, então, tira a própria vida ao descobrir que Fio Jasmin já era casado. Então, são mulheres que lidam de maneiras diferentes com Fio Jasmin, né? Uma não estava nem aí pro fato de ele ser casado, a outra chega a tirar a própria vida porque descobriu que ele não era um noivo apaixonado por ela. Inclusive, aqui nesse momento, nós podemos perceber a insensibilidade de Fio Jasmin diante da notícia. Fio Jasmin e os outros 2 maquinistas tiveram notícias da trágica morte da moça. Por um minuto, não mais se penalizaram com o destino dela, para depois comentarem que ela parecia mesmo aluada. Então vejam que ela parecia, eles começam a dizer que ela parecia meio louca, né? E aqui diz que eles, por um minuto, não mais, vejam que só por um minuto que eles se penalizaram, ficaram com dó dela. Então mostra que a insensibilidade de Fio Jasmin diante das consequências de se relacionar com o outro. Em O Pequeno Príncipe existe aquela frase bem famosa da raposa que diz que tu és responsável por aquilo que cativas, né? E aí Fio Jasmin não se sente nada responsável por cativar alguém, afinal de contas é ele quem vai atrás delas, né? E não o contrário. Inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre O Pequeno Príncipe, você já viu? Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Outra questão interessante é a falta de preocupação com os filhos, porque Fio Jasmin engravida muitas dessas mulheres, mas ele não assume a paternidade de nenhum, só dos 9 filhos com que ele teve com Pérola Maria, que era a oficial, né? E aí com as outras não, ele não assumiu a paternidade de nenhuma delas. E escuta só o que diz aqui na narrativa. Os homens faziam filhos e faziam assim como jogavam bolas, soltavam pipas e como se tudo fosse uma piada. Uma conversa picante a respeito das mulheres. Olha que interessante a comparação feita aqui, né? Eles faziam filhos como jogar bola e soltar pipa, que são brincadeiras, né? Quer dizer, isso reforça a ideia de infantilidade do homem que não aceita assumir responsabilidades, de não percebe a seriedade que é ter um filho. Muitas vezes as mulheres precisam procurar advogados para pedir que o homem pague pensão alimentícia para o filho. Quer dizer, não parte do próprio homem a consciência de que ele precisa contribuir financeiramente com o desenvolvimento do seu filho. Essa questão do homem ser um bom pai está muito relacionado ao amor ou não que ele tem pelas mães das crianças. Então, quando o homem é muito apaixonado pela mãe do filho dele, ele trata o filho dele com muito carinho. Agora, quando ele não está mais apaixonado pela mulher, quando eles se separam, ele também se separa do filho. É interessante essa questão, né, de que o homem se separa da mulher e se separa do filho também. E, além disso, muitos homens só passam a contribuir financeiramente e não dão nenhum tipo de atenção para o filho, não se preocupam com o que está acontecendo com a criança no seu dia a dia. Então isso mostra essa questão de que o homem se desapega do filho com muita facilidade e muitas vezes o apego ou não que ele tem pelo filho está relacionado ao amor ou não que ele sente pela mãe dessa criança. A outra mulher é a Aurora Liberto Correia, que é vista como desmiolada, como inconsequente, como maluca. Ela chega a nadar pelada no rio e sabe que tem um monte de homem vendo e não está nem aí, porque ela se sente livre e feliz nadando sem roupa no rio. E aí é com ela que feita uma alusão ao fato de que a moleira não teria se fechado, e é por isso que é uma pessoa sem juízo, né? A moleira é aquela abertura que fica na cabeça do bebê, né? Que vai fechar depois de algum tempo do nascimento. É quando o Fio Jasmin nada com a Aurora que ele descobre que ele também tinha a moleira aberta, ou seja, um sinal de infantilização, afinal são os bebês que têm a moleira aberta. Reforça mais uma vez que Fio Jasmin é infantil, não amadureceu, não conseguiu crescer. Fio Jasmin era mesmo um homem sem juízo algum, devia ser porque nascera com a moleira aberta, que não fechava nunca, diziam. Tardiamente, já beirando os 9 anos, foi que a fenda do alto da cabeça dele fechou. E parece que nem fechou inteiramente, tantas eram as proezas que o homem arranjava. Então, de novo, aqui mais um sinal da infantilidade de Fio Jasmin. Dolores dos Santos é outra mulher com quem Fio Jasmin vai se relacionar. Ela teve uma relação conflituosa com o pai, porque ela
porque ela engravidou na adolescência e o pai não aceitava a criança. E ela era dona de uma loja, ela vendia várias joias. E o Jasmin vai até essa loja para comprar uma joia para sua esposa, Pérola Maria, mas ele fica interessadíssimo em Dolores, então ele diz que a joia é para sua irmã. Só que Dolores é esperta e ela fica se questionando, será que é para a irmã mesmo ou será que ele tem alguém? E aí, no fim, ela tem filhos com ele, ela descobre que ele era casado e já tinha filhos com a esposa oficial, né? E ela pensa em se vingar dele, mas depois ela desiste. A outra mulher com quem ele vai se relacionar é Dalva Amorato, conhecida como a Ruiva. Dalva Amorato se casou com um estudante de medicina que prometeu que depois que ele terminasse o curso, ajudaria a fazer a sua faculdade de farmácia. Mas aí o curso acabou e ele desistiu dessa ideia de ajudá-la a fazer o curso. Então ela ficou muito insatisfeita, resolveu sair de casa com os filhos e abandonou o marido. Ela teve que se prostituir para conseguir fazer a faculdade, mas ela consegue concluir o seu curso. Aí ela conhece Fio Jasmin, com quem também tem alguns filhos, mas também não se preocupou em exigir a paternidade dele. Juventina Maria Perpétua, ou simplesmente Tina, tinha 17 anos quando conheceu o Fio Jasmin e ele já tinha 33. E foi com ele que ela teve a sua iniciação sexual, porque ela era virgem. É a cantora e literalmente cria uma canção para ninar um menino grande, que foi feita especialmente para Fio Jasmin. Depois do saudoso amor vivido, em que o corpo de Tina ainda se encontrava úmido por ter sido banhado pelo hálito quente de Fio Jasmin, ela deu a surpresa para ele. Entoou uma belíssima canção feita mais de vocalização e murmúrios do que de palavras. Ela cantou a canção para ninar Menino Grande. E é daí que vem o título, né? Então o título faz referência a essa música que Tina fez especialmente para Fio Jasmin. Porque, e olha que interessante, apesar de ela ter 17 anos e ele já ter 33, né? A ideia então de que ela seria mais infantil, mais imatura. Porém, a narrativa mostra exatamente o contrário, né? Que a imaturidade está nele, é o homem que não cresce, é o homem que não amadurece, é o homem que está ali para brincar com as mulheres, né? Ele vive numa eterna brincadeira com elas. E aí, finalmente, aparece uma lésbica na vida dele, que é Eleonora Distinta de Sá. Ela foi expulsa de casa aos 17 anos por se apaixonar pela prima da namorada do irmão. E aí é conversando com a Eleonora pela primeira vez que Fio Jasmin se abre de verdade. E aí nós descobrimos que ele se sentia solitário, era um homem extremamente triste e solitário. Sem saber por quê, Fio Jasmin se sentiu só e triste também. Tinha tanto medo de acabar só. Por favor, moça, me acolha, a solidão às vezes me dói da cabeça aos pés. E aí nós descobrimos que apesar de Fio Jasmin parecer ser um homem sem sentimentos, bruto, que vive os seus instintos sexuais como se fosse um animal irracional, ele carregava sim solidão dentro de si. Porque ele até conversava com os outros maquinistas, mas todos eles faziam piadas com a sexualidade de Fio Jasmin e o consideravam um verdadeiro garanhão. Mas Fio Jasmin não tinha abertura para conversar com esses homens, para falar dos seus sentimentos mais profundos, para falar da sua dor, da sua tristeza, das suas desilusões, do seu medo de ficar só. Fio Jasmin, pela primeira vez na vida, talvez tenha percebido que o mais sagrado de uma mulher pode se encontrar para além de seu corpo. Então, antes, Fio Jasmin só reconhecia as mulheres como um objeto que lhe dava prazer. Aqui, quando ele conversa com Eleonora e ele percebe que não vai conseguir ter sexo com ela, ele vê além do corpo dela, além do prazer que ele poderia ter com ela. E eu acredito que essa personagem aqui aparece para tentar mostrar uma certa evolução, um certo amadurecimento de Fio Jasmin. Mas me incomodou o fato de ela ser lésbica. Porque isso significa, porque sendo lésbica ela não se interessaria sexualmente por ele. E aí eu fiquei me perguntando, por que ele não conheceu uma mulher hétero e conseguiu conversar abertamente, falar dos seus sentimentos com uma mulher hétero? Porque para mim ele só romperia esse ciclo de dependência, esse ciclo de imaturidade se ele fosse capaz de conversar com uma mulher heterossexual, porque ele poderia dormir com ela, ele poderia fazer sexo com ela, mas ele escolheu
não fazer sexo, ele escolheu se abrir com essa mulher. Me chama a atenção isso aqui na narrativa, que Eleonora precisasse ser uma mulher lésbica para que ele conseguisse se abrir com ela. Ele não conseguiria se abrir e se conectar emocionalmente com uma mulher heterossexual se não fosse pelo prazer do sexo. Então, eu acho que eu reconheceria amadurecimento de verdade, eu reconheceria o amadurecimento de verdade em Fio Jasmim só se ele tivesse sido capaz de conversar e falar das suas dores e dos seus medos com uma mulher heterossexual. Agora, precisou que a mulher fosse lésbica para que ele se abrisse com ela, entende? Então, eu identifico aqui essa questão da tentativa de mostrar uma evolução nele, e claro que sim, foi uma evolução, mas eu acho que ele teria evoluído mais ainda, teria subido mais um degrau se essa evolução tivesse acontecido com uma mulher heterossexual. E aí a narrativa também coloca uma espécie de trauma de infância em Fio Jasmim. Por quê? Quando ele estava na escola, a professora precisava de um aluno para representar o príncipe na história da Cinderela. A professora, Dona Celeste, queria um aluno para representar o príncipe na história da Cinderela. E Fio Jasmim queria muito representar esse príncipe, só que a professora escolheu um menino branco em vez dele. E aí, então, de certa forma, ele carrega essa dor de não ter sido escolhido por uma mulher, né? Porque a professora representa a mulher. Então, foi a única vez na vida dele que ele não foi escolhido por uma mulher. Ele foi trocado por outro. Então, isso gera também uma espécie de competição com o homem branco, né? Então, ele precisava mostrar que ele era mais sedutor do que o homem branco era. E é por isso que ele pegava as mulheres assim, uma atrás da outra, e não ficava com nenhuma, de certa forma, para tentar curar essa rejeição que ele teve, né? Foi a única vez em que ele foi rejeitado por uma mulher. E aí ele carregava esse trauma de infância. Inclusive a narradora diz que essa era a única lembrança amarga da infância dele. Com quem Fio Jasmim aprendeu a ser esse homem pegador? Com o próprio pai. Então a mãe de Fio Jasmim tinha 15 anos e o pai dele tinha 60 já, e era o maior pegador, e ele aprendeu então a usar as mulheres a seu bel prazer desde muito cedo, por influência do pai. Então vejam que também mostra que é uma espécie de ciclo, né? O filho aprende com o pai, que aprendeu com o avô, que aprendeu com o bisavô, a ser assim, a tratar as mulheres apenas como alguém que vai lhe dar prazer, que não serve para trocar experiências, para se conectar, para fazer confidências. O livro está cheio de passagens de relação sexual que acontece entre Fio Jasmim e essas muitas mulheres que eu já mencionei aqui. Conceição Evaristo tem uma escrita tão bonita, tão limpa, que a história não fica pornográfica. Porque imaginem só, né? Esse homem transando com várias mulheres o tempo inteiro, e o livro não é pornográfico. A descrição é muito limpa. Existem metáforas e comparações que vão trazer erotismo para essa narrativa e não pornografia. Então não é um livro pornográfico, é um livro que traz erotismo. Ou seja, um sexo erótico e não um sexo pornográfico. Eu gosto muito desse livro aqui, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa, que fala sobre o fato de os produtos culturais estarem empobrecendo, perdendo qualidade, por causa dessa onda de redes sociais e superficialização que as redes sociais estão causando. Então, ele fala que isso está afetando a literatura, o jornalismo, as artes plásticas, a política também se banalizou. E ele fala do sexo, que o sexo está deixando de ser erótico e se tornando pornográfico. E aí ele separa os dois, né? Ele diz que o sexo erótico é muito melhor do que o sexo pornográfico. Há muitas formas de definir o erotismo, mas a principal talvez consista em chamá-lo de desanimalização do amor físico,
que é a sua transformação ao longo do tempo e graças ao progresso da liberdade e à influência da cultura da vida privada, de mera satisfação de uma pulsão instintiva em atividade criativa e compartilhada que prolonga e sublima o prazer físico, cercando-o de uma encenação e de refinamentos que o transformam em obra de arte. Então, o erotismo transforma o sexo em uma obra de arte, porque o sexo pelo sexo, que é o sexo pornográfico, é muito animalesco, é selvagem. Então, é preciso uma linguagem erótica para transformar esse sexo em arte e não em pornografia. E aí o autor continua. O erotismo não só tem a função positiva e enobrecedora de embelezar o prazer físico e abrir um amplo leque de sugestões e possibilidades que permitam aos seres humanos satisfazer seus desejos e fantasias. Então, o erotismo dá uma função nobre ao prazer físico, ao prazer sexual. E é preciso ter essa noção para a descrição do ato sexual não se transformar em mera pornografia, em algo animalesco. Por exemplo, por exemplo, é o que acontece em Tudo é Rio. É uma coisa extremamente animalesca o sexo que Lucy faz na narrativa. Existe muita secura ali, muita animalização da personagem. Inclusive, eu achei muito pesada a maneira como a personagem é construída. E já tem vídeo aqui no canal também sobre Tudo é Rio, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir também. Mas voltando a falar de Conceição Evaristo, ela consegue colocar erotismo, ela consegue transformar o sexo em arte. Então escuta só essa passagem. Aqui é quando ele faz sexo com a Aurora, lá no Rio, né? Aquela que gostava de nadar pelada no rio. Fio Jasmin foi convidado para o gozo das águas. Só ele. Muitos e imensos banhos aconteceram pela manhã inteira e pela metade da tarde. As águas do rio Naipã aumentaram de volume. Tanto foi em abundância o líquido sêmen escorrido do corpo dele, já que tudo nem cabia no corpo dela, e tudo era maravilhosamente nu. Então vejam como ela trabalha a linguagem para que a descrição do sexo seja algo erótico e não algo pornográfico. Enquanto isso, outras águas, as gozosas, banhavam os corpos de Aurora e de Fio Jasmin, e tudo com sentido. Das águas, a concordância foi tal que por vários instantes elas silenciaram o líquido murmúrio para ouvir os gozosos e molhados suspiros dos dois. É um livro que vai, então, questionar a masculinidade tóxica, né, que vai mostrar que existe um padrão que o patriarcado estabelece para os homens também, porque da mesma forma como o patriarcado estabelece um perfil e papéis sociais para a mulher, esse mesmo patriarcado define perfis para os homens e acha que todos os homens têm que ser assim. Todos os homens têm que ser pegadores. E aí, às vezes, essa pressão começa desde cedo. Às vezes, a criança ela tem 11, 12 anos e os colegas, os amiguinhos lá já estão debochando dele porque é bebê, por exemplo, né? Que é boca virgem. Então, já estão debochando do menino que tem 12 anos e ainda não deu um beijo. E aí vem essa pressão desde cedo para que ele seja um pegador, sim. Isso acaba gerando essa problematização da masculinidade do homem, né? Do homem tóxico. A narrativa é bem fluida, é bem leve, como eu falei, inclusive as partes de sexo, né? São bem eróticas, são muito bem descritas e de forma, usando ali metáforas e comparações para suavizar esse ato sexual. Mas a história é bem linear, é sempre partindo do depoimento de mulheres que se relacionaram com Fio Jasmin. Não tem reviravolta e plot twists, suspense e coisas desse tipo não, tá? E agora vamos fazer o nosso mapa mental. Hoje foi sobre o livro Canção para Ninar Menino Grande, da escritora mineira Conceição Evaristo, publicado em 2018. O personagem principal é Fio Jasmin, um homem casado com Pérola Maria, com quem teve 9 filhos. Ele era assistente de maquinista. Mesmo sendo casado, ele teve várias amantes. Neide Paranhos, Angelina Devaneia da Cruz, Aurora Corrêa Liberto, Antonieta Veritas da Silva, Dolores dos Santos,
Juventina Maria Perpétua. Entre essas várias mulheres, ele teve uma amiga, Leonora Distinta de Sá. Essa amiga era lésbica. Ao fim da história, percebemos que Fio Jasmin era um homem imaturo, mas muito sedutor. Apesar de atrair os olhares de várias mulheres, era no fundo um homem triste e solitário, e ele se revela para sua amiga Leonora. Então é isso, agora é sua vez. Faça o seu mapa mental, poste nos stories do Instagram e marque o perfil de resumos e resenhas. Até o próximo vídeo!